Nós vamos continuar adorando a Deus, agora meditando na sua palavra. E eu queria meditar na palavra de Deus que se encontra no Salmo 77, não é? Nós estamos fazendo a leitura de toda a Bíblia e nós, como igreja, estamos no livro de Salmos. Quem é que está lendo a Bíblia toda aqui? Vamos ver aqui, olha lá. Tem alguns. Aí chega para o irmão que está do lado e fala assim: faz favor, vamos ler a Bíblia toda também, né? Fala aí, né? E quem está acompanhando a leitura, a gente lendo 4 capítulos da Bíblia todo dia, a gente lê num ano inteiro. Então a gente chegou aí no Salmo, e a gente está no livro de Salmos. Mas eu queria meditar aqui no Salmo 77. A palavra do Senhor diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer, medito e o meu espírito desfalece. Não me deixes pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de tempos passados. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? E então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das suas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, e os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as tuas setas cruzaram de uma parte para outra. O estrondo do teu trovão ecoou na redondeza, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. O teu caminho foi pelo mar, as tuas veredas passaram pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Tem uma pergunta para você hoje. Já aconteceu isso com você? Você já perdeu o sono alguma noite em meio a pensamentos de angústia? Já aconteceu com você isso alguma vez? Você está lá com a tua mente perturbada, o coração apertado, e você está deitado na cama, a luz apagada, não tem som nenhum, mas você vira de um lado, vira do outro, e aquilo fica remoendo, e parece que tem um turbilhão na mente, na alma, né? E aquilo fica lá. É exatamente isso que está acontecendo com o salmista, e ele está compartilhando com a gente aquela noite escura da sua alma. E ele estava tentando dormir, mas aí o medo, a angústia, o sofrimento faziam com que ele vivesse e tivesse perdido naquela noite escura da sua alma. E quando ele começou a aprofundar-se nos seus pensamentos e na dor que estava dentro dele, um sentimento ruim surgiu. Eu não sei se já aconteceu com você, tá? Mas ele está confessando isso para a gente. Ele está dizendo assim, na forma de uma série de questões: o Senhor vai nos rejeitar para sempre? O Senhor cessou de derramar graça? A promessa que o Senhor nos fez já caducou? O Senhor por acaso se esqueceu da sua bondade?
acabou o tempo da misericórdia para mim, e ele está agora olhando para a dor da sua alma e orando para Deus, dizendo: Senhor, onde é que tu estás? O que é que está acontecendo? Porque parece que eu estou falando contigo e o Senhor não está me ouvindo. Você já chegou num dia em que você talvez tenha até orado, mas você não sabe se a oração não saiu de cima do teto? Ficou lá e reverberando na sua alma e passa um monte de coisa. E a pergunta que fica para a gente aqui é: o que fazer quando a noite escura da alma surge no meio da nossa vida? E é justamente isso que o salmista vai explicar para a gente. O que fazer quando aquela noite escura da alma está tomando conta do nosso coração? Quais seriam os meios para enfrentar o turbilhão que tantas vezes consome a nossa mente, afeta a nossa saúde emocional e abala a nossa fé? E olha, muitos crentes piedosos, inclusive da Bíblia, passaram por noites escuras da alma. Talvez você esteja passando por um tempo assim. E é esta resposta que o salmista nos apresenta. Na verdade, ele está dando um testemunho de como Deus o ajudou a enfrentar a noite escura da alma. E hoje eu queria dividir com você o testemunho do salmista, tentando aprender com ele a como resolver essa questão, porque o Senhor quer ser seu companheiro nestes dias de escuridão da alma. E a pergunta é: como? O que eu tenho que fazer? Quais atitudes o salmista usou para enfrentar a noite escura da sua alma? A primeira resposta a essas perguntas vem dos versículos 11 e 12, onde a Bíblia diz assim: recordarei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os seus feitos poderosos. A primeira coisa que o salmista fez para enfrentar a noite escura da alma é mudar o foco. Fala para quem está perto de você: mude de foco. Muda o foco. O que era isso? Durante o turbilhão da sua alma, na noite escura, ele estava focado nele mesmo. Ele estava pensando na sua dor, na grandeza das suas dificuldades, no medo daquilo que viria depois. E parecia que a noite escura, na medida em que ele olhava assim, se tornava mais escura ainda. Você já teve um momento de muito medo? Muito, mas muito medo mesmo, né? A gente já teve lá em casa um momento de muito medo. Essa semana a gente acordou, bom, minha mulher está dizendo: não fala, então eu não vou falar, porque ela quando fala está dito, pronto, né? Mas é assim, mas foi muita tensão ali naquele momento, né? E a gente estava lá olhando aquela coisa toda acontecendo e a gente dizia: e agora, como é que vai ser? Não estamos acostumados com essas realidades aqui do Rio de Janeiro, né? Gente armada, essas coisas todas, a gente não está acostumado muito com isso não. Mas vem lá o medo, né? Agora é interessante, quanto mais você pensa no perigo, maior fica o perigo. Não é verdade? É interessante isso. Eu já passei por alguns momentos interessantes na minha vida, né? Eu não sei se já aconteceu com você de cair as mascrinhas do avião para você usar lá o oxigênio, né? Comigo aconteceu 3 vezes, né? Assim, bem legal, né? E é muito interessante as reações das pessoas. Tinha gente que gritava, tinha gente que... Tinha uma vez que eu estava viajando, uma senhora que estava do meu lado cravou as unhas em mim assim: meu Deus! Eu falei: calma aí, está me matando aqui, não é? Eu não vou morrer da falta de oxigênio, mas vai ser da unhada na mulher aqui. Que coisa doida, né? Eu me lembro de um senhor
que caiu as mascrinhas. Eu não sei, aquele deve ser um senhor assim, com um senso de organização sensacional. Ele pegava, enrolava tudo e colocava no lugar outra vez. Ele dizia, não, é para pôr no rosto. Ele enrolava e punha de novo. Cada um tinha uma reação diferente. Mas o interessante, quanto mais você foca no que está acontecendo, mais medo vem. E a noite escura vai ficando pior. E aí só sobra desespero dentro da alma. Mas se eu aprender a mudar o foco e parar de olhar só para mim mesmo, para a minha dor, e foi isso que o salmista fez, ele mudou o seu olhar para tudo quanto o seu Deus, o Todo-Poderoso, já fizera a favor dele. E aí começou a nascer nova esperança no coração. Por quê? Porque lembrar o que Deus já fez é o caminho da nossa renovação interior. Enquanto nós ficamos admirando o tamanho dos nossos gigantes, só temos medo e desespero. Mas quando focamos no tamanho do nosso Deus, a história do seu amor para conosco, nossa fé é fortalecida e a nossa esperança renasce. Entendemos que os gigantes que realmente existem diante de nós podem ser superados. Eu me lembro que a gente estava no Peru, quando houve um terremoto no Peru, e eu estava dividindo um quarto com um pastor que estava lá fazendo os seus estudos junto com a gente, e o terremoto, você tem um momento que é o epicentro do terremoto, né? Mas depois você tem uma série de pequenos tremores que vão acontecendo pela acomodação das placas tectônicas, né? Então você tem um grande momento de tremer. Aquilo foi impressionante. A gente estava dentro de um ônibus e eu via os postes balançando assim. Eu disse, meu Deus, que coisa mais doida, né? O ônibus pulava, né, no asfalto e todo mundo correndo, tal, etc. E quando nós chegamos à noite no hotel em que estávamos, aquele pastor pegou a sua mala, fez a mala, abraçou a mala, aquela mala de bordo pequenininha, e disse, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora, eu quero ir para o aeroporto, eu quero ir para o aeroporto. E ele não conseguia dormir, não deixava eu dormir, não deixava ninguém fazer nada, ele queria ir embora, mas não tinha voo, não tinha nada, porque a pista do aeroporto tinha sido estragada. E não adiantava, mas aquele homem estava num desespero total. A gente foi para os estudos, ele não conseguiu fazer nada, ele queria ir para o aeroporto, ficar sentado no aeroporto. E não teve jeito, tiveram que levar o homem lá para o aeroporto, deixar ele sentado no aeroporto. Mas quando a gente muda o foco, e coloca o foco naquilo que Deus já fez, a nossa mente muda de rumo. E a gente volta a crer num Deus que vence gigantes e derruba muralhas, porque Ele já fez isso na nossa vida. Eu tenho aprendido na minha vida a seguinte verdade: quando eu não consigo ver, eu lembro o que eu já vi e confio na graça do que eu já vivi com o Senhor. Há momentos na nossa vida que você não vai conseguir ver, você não tem perspectiva, mas eu lembro do que eu já vi, eu vi o poder de Deus na minha vida e confio na graça que eu já vivi com aquele Senhor que é fiel e não falha. Então, se você está vivendo a noite escura da alma, é hora de você respirar a fé novamente, a esperança na graça de nosso Senhor, lembrando o que Ele já fez. Um dos hinos mais queridos da Inódia Cristã é o hino que diz, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. E eu fui estudar como é que ele foi escrito. Eu vou pedir para essa banda toda me ajudar, porque a gente vai cantar um trechinho dele aqui. Ele foi escrito numa época muito difícil dos Estados Unidos.
a época do pânico econômico de 1893. Foi chamada essa época de outra grande depressão, ou a grande depressão do século XIX. Baixa um pouquinho aqui, Natan, deixa eu falar aqui, senão não vai dar. Foi uma grande crise financeira e econômica que começou com o colapso das empresas ferroviárias nos Estados Unidos. E por causa disso os bancos quebraram. E isso afetou profundamente a Bolsa de Valores de Nova York e desencadeou uma depressão de 1893 até 1897. Para você ter uma ideia do tamanho da depressão, 500 bancos americanos faliram naquela época. Houve uma queda vertiginosa na Bolsa de Valores e por isso 15 mil empresas americanas fecharam. O desemprego subiu tremendamente e a crise atingiu fortemente as classes trabalhadoras e os agricultores e os imigrantes. A pobreza explodiu. Para ter uma ideia, os movimentos de socorro faziam comida para servir na rua, para a população, e faziam filas imensas de pessoas para pegar um prato de comida. Alguns perderam as suas casas e foram morar na rua, muita gente isso. Por isso foi chamado de a Grande Depressão do século XIX. Nessa época, Johnson Ottman escreveu esse hino. Ele disse assim: o meu desejo ao escrever esse hino sempre foi ajudar o povo de Deus a cantar com fé, esperança e coragem. E o que ele ensina para a gente nesse hino? Quando você está passando pela noite escura da alma, muda de foco. Lembra o que Deus já fez. Vamos cantar? Vamos lá? Você conhece, vai ela. Se da vida as vagas posteriores são, se com desalento juntas tudo vão, quantas muitas bênçãos desejo uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Oh, desejo uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Você tem pelo menos uma bênção que você tem na memória? Tem? Então tem alguém aí perto de você, tá? Lembra uma bênção. Talvez quem esteja perto seja muito íntimo. Então, lembra, olha, eu estou me lembrando do dia que Deus fez isso por mim. Fala isso. Fala para alguém. Você lembra alguma coisa? Pode falar. Conta o que Deus fez. Olha, toda vez que a noite escura da alma chegar, lembra que esse Deus do passado é o Deus de hoje. É o Deus de hoje. Talvez você esteja vivendo um daqueles dias que você diz assim: eu não sei se eu vou aguentar até a semana que vem, ou eu não sei se eu vou aguentar amanhã. Não é assim? Lembra? O Deus que já esteve com você é o que estará com você, porque Ele não muda. Ele é o Senhor. Quantas bênçãos? Vamos lá. Tens acaso mágoas, triste eternidade, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos,
Mas deixa eu continuar aqui essa meditação. Hoje eu vim aqui convidar você a lembrar tudo quanto Deus fez e crer que ainda Ele fará. Mas o salmista continua, versículos 12 e 13, e vai dizer assim para a gente, vão dizer assim para a gente: meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. A segunda coisa que o salmista fez foi meditar no caráter de Deus. A primeira coisa foi mudar o foco e ele começou a lembrar o que Deus já fez. Agora ele está pensando no caráter de Deus. Às vezes nós entramos em pânico e a noite da alma vem sobre nós porque nós nos esquecemos do caráter do nosso Deus. Quando ele meditou a respeito de quem era o Senhor, ele se lembrou que o nosso Deus é santo. Mas o que é que significa isso? E o que é que tem a ver isso com esse salmo? Se Deus é santo, Ele não é homem para mentir. E isso que a Bíblia ensina para a gente, lá em Números 23, verso 19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo Ele prometido não o fará, ou tendo falado não o cumprirá? Agora, por que isso era tão importante, ele lembrar que Deus é santo, o caráter de Deus não muda? Você lembra das perguntas que ele fez no começo do salmo? Algumas delas estavam o tempo todo perguntando: será que Deus mudou? Será que Deus mentiu? Será que Deus se arrependeu? Será que Deus deixou de ser bom? Sabe, na noite escura da alma, a gente duvida do caráter de Deus. Acho que Deus não está me ouvindo. Eu acho que Deus não faz mesmo agora, hoje, as mesmas obras que Ele fez no passado. Eu acho que a misericórdia dele cessou. E toda vez que nós somos levados pela nossa alma a duvidar do caráter ou mesmo das intenções do Senhor a nosso respeito, nós entraremos em noite escura no nosso coração e na nossa alma. Por isso o salmista começou a meditar no caráter de Deus. Na verdade, quem tem mudado não é Deus, nem o seu Filho Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante por meio do seu Espírito Santo. Quem tem mudado? Somos nós. Quando nós afrontamos a Deus com os nossos pecados, ou quando fazemos pouco caso do seu amor com a nossa ingratidão. Queridos, duvidar de Deus, no mínimo, é ingratidão. Você já viveu ou já teve experiência com alguém muito ingrato na sua vida? Que dá até raiva da ingratidão, tá? Dá raiva, não dá? Fala a verdade, né? Por quê? Porque assim, poxa vida, né? A gente está aqui, então, e o cara, às vezes eu acho que Deus olha para a gente desse jeito: tenho abençoado, tenho ouvido, tenho sarado, tenho cuidado, não consegue ficar um minuto sem crer que eu vou continuar fazendo. O que é que está acontecendo? E aí, quando o salmista começou a pensar no caráter de Deus, o coração dele vai mudando. Sabe, quando nós caminhamos em independência e nos afastamos da sua graça, depois choramos as nossas dores como se Deus fosse o culpado. A gente escolhe às vezes um caminho alternativo sem perguntar para Deus. A gente faz um negócio e não pergunta para Deus, não dá certo, e depois Deus é o culpado. Você faz, gente, Deus olha assim: não entendi nada, você está aí. Mas mesmo assim, quando isso acontece, Ele continua sendo Deus. E toda a Bíblia nos ensina que, ao olharmos que quem é Deus, nós devemos aprender a olhar para nós mesmos e perceber que muitas vezes a noite escura da alma vem, pois
nós estamos desconfiando da bondade de Deus e seguindo os nossos próprios caminhos e sofrendo a distância de Deus. Às vezes a gente pensa assim: a vontade de Deus não é boa, por isso eu não quero fazer, porque eu acho que aquilo que eu escolhi é melhor do que a vontade de Deus para mim. E de repente a gente começa a dar trombada com a vida, porque a gente quer fazer do jeito da gente. Queridos, aprenda a fazer do jeito de Deus, da maneira de Deus, você vai ser abençoado, bem-sucedido. Siga o modelo que está nas Escrituras e você vai ser abençoado. Mas se cremos que Ele é, e que Ele já fez por nós, quem Ele é e o que Ele já fez por nós, então nós precisamos voltar e deixar nos conduzir pelas mãos do Senhor. Às vezes a gente é capaz de olhar à nossa volta e não perceber saída nenhuma, não ver nada. Nos encontramos cercados por todos os lados. E então, é hora de parar de olhar ao lado e ao redor e olhar para cima, porque Deus não mudou. Ele vai ainda derramar sua graça e a sua bondade, se a gente se arrepender e buscar a sua face. Por isso, se você está duvidando do caráter de Deus, se você tem dúvidas sobre a vontade de Deus, se você tem dúvidas se Ele vai responder, lembra quem Deus é. Ele é santo e Ele não muda e não vai mudar, porque a sua natureza não lhe permite isso. São a sua bondade e misericórdia que vão me conduzir todos os dias da minha vida. Lembra do Salmo 23? A bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor vão me conduzir todos os dias da minha vida. Terceira atitude do salmista para vencer a noite escura da alma, está nos versículos 14 e 20, diz assim: Tu és o Deus que opera maravilhas, entre os povos tem feito notório o teu poder. O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. A terceira coisa que o salmista fez foi dar um passo de fé e crer que o seu pastor continua a fazer maravilhas hoje. A noite escura da alma não passa se não dermos um salto de fé nos braços de nosso Senhor Jesus. Se não cremos que Ele continua a ser o mesmo que atuou no passado, que Ele não mudou o seu caráter e por isso Ele é confiável. Deus é confiável. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é extremamente confiável. Ele continua agindo como agiu. O seu poder não está limitado pelas nossas circunstâncias ou dificuldades. O único limitador do poder de Deus, eu vou dizer para você qual é. Fala o seu nome. Pode falar alto o seu nome. Esse é o limitador. É você mesmo. Você limita o poder de Deus na sua própria vida. Que Deus quer fazer muito mais do que você pode imaginar, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. É isso que a Bíblia está dizendo. Se temos a coragem de crer, Ele então começa a fazer. Na noite escura da alma, a gente tem que dar um grito de fé, de esperança no Senhor. Existem nos 150 salmos, 51 lamentos. Esse aqui é um lamento, é um estilo de salmo, é um choro diante de Deus. E todo salmo de lamento tem uma estrutura muito interessante. É uma estrutura sábia. Ele começa falando do abatimento da alma, da dificuldade, da dor, como esse salmo começou, mas ele nunca termina no mesmo tom. Ele sempre termina com um grito de fé e esperança. Por quê? Porque a noite escura da alma só passa quando a gente pula no colo do nosso Senhor e deixa Ele conduzir a nossa vida. E crê não vendo. E vive aquilo que crê.
porque é o Senhor que está nos conduzindo. Ele é o único que nos salva, Ele é o único que nos perdoa, Ele é o único que restaura. Ele é o Deus que já fez, que não mudou e continua fazendo e abençoando. É por isso que o grande apelo do nosso Senhor Jesus é Mateus 11, versículos 28 a 30. Você sabe esse texto de cor. A Bíblia diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Ele está dizendo: olha, a noite escura da alma chegou, o que é que você faz? Pula no colo de Jesus. Pula no colo de Jesus. A noite escura da alma chegou, você para de olhar para você mesmo e você olha para cima. A noite escura da alma chegou, você para de duvidar do Deus que é tremendamente confiável e vai crer que Ele não mudou, porque Ele é santo, imutável, Ele é o Todo-Poderoso. E por isso, outra vez, você salta nos braços do Senhor. E aí o que acontece com a noite escura da alma? E aqui é uma coisa importante. Antes de Deus mudar o cenário, Ele muda a gente. O cenário vai mudar. Não do jeito que você pensou, do jeito que você idealizou, do jeito que você quer, mas vai mudar. Mas primeiro Ele vai mudar o nosso coração. Porque às vezes, se Ele fizesse exatamente o que está na tua cabeça, não seria uma bênção para você. Jesus, quando ensinou sobre a oração, Ele ensinou uma verdade muito importante. Ele disse assim: olha, se uma criança, e aí a palavra que está lá no grego é criancinha, pequenininha, chegar para o seu pai e olhar lá o pescador pescando, essa é a ideia do texto, e dizer assim: papai, me dá aquele peixinho ali, mas aquele não é um peixinho, é uma cobra d'água. Você acha que o pai daria a cobra d'água no lugar do peixe? Ele dizia: não, filho, isso aqui não presta não, eu vou te dar peixe. Ele faz um segundo exemplo: se uma criancinha pequena olhar para uma pedra que é um seixo de rio, sabe aquela marronzinha, e ele está achando que é um pãozinho tostado, bonito, e diz assim: papai, me dá esse pãozinho tostado aqui. Diz: não, que isso aqui é pedra, eu vou te dar é pão, e pão bom. Ele diz assim: esse é o Pai Celestial. Às vezes a gente está falando com Deus diante da noite escura da alma e está pedindo para Ele pedra, está pedindo para Ele cobra. Ele vai dizer: filho, eu vou te abençoar, mas não é desse jeito não. Pula no meu colo, deixa eu te carregar, eu vou te mostrar o meu jeito de abençoar. E aí, quando a gente tem a coragem de fazer isso, de mudar o foco e agora crer na maneira de Deus, a noite escura da alma passa. Por quê? Vem confiança, certeza, esperança no nosso coração. Depois, no decorrer do tempo, virão os milagres de Deus. Primeiro é a alma. Tem que primeiro mudar alguma coisa aqui. Por quê? Porque se você não mudar aí dentro, Deus pode fazer o milagre que for e você vai continuar ingrato. E você vai continuar não sábio, você vai continuar dando cabeçadas na vida. E então ele diz: vamos dar um passo e vamos caminhar com isso. A noite escura da alma é vencida por aquele que entende que o Senhor carrega o nosso fardo. Quando? Todo dia. Olha só o que o Salmo 68, verso 19 diz: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Dá para colocar na tela aí para a gente ler junto? Olha que texto maravilhoso. Bendito, vamos ler juntos?
Bendito seja, aí, bota aí, agora fica fácil, vamos lá. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Ele vai levar o fardo de cada vez. Às vezes a noite escura da alma vem porque a gente quer todos os fardos de uma vez. Coloca o primeiro na mão de Deus e segue. Última coisa para a gente encerrar. Salmos 77, versículos 1 e 2, vai responder uma próxima pergunta do salmista. Como é que eu faço isso? Como é que eu dou esses passos de fé? Como é que eu trabalho esse processo? Ele responde: elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Ele está dizendo aqui, numa outra versão, a minha alma parece inconsolável, mas eu estou aqui diante do Senhor e é Ele que trabalha na minha alma. Talvez você esteja pensando, como é que eu faço isso? O salmista nos responde dizendo: busque ao Senhor com toda a sua alma. Esta alma inconsolável precisa buscar o único Salvador, o único que tem poder e é suficiente em força e graça para nos alcançar. Por isso, busque ao Senhor com toda a sua alma. Pula no colo do Senhor. Vamos lembrar o que a gente aprendeu aqui? Na noite escura da alma, muda o foco, fala para quem está perto, muda o foco. Para de olhar para você mesmo e olha para cima. Para de olhar para o lado, para o tamanho do gigante, para o tamanho dos problemas. Olha para o Senhor. Na noite escura da alma, lembra tudo que Ele já fez. Quando você muda o foco, você vai lembrar tudo que Ele já fez. Se você lembra tudo que Ele já fez, creia que Ele não mudou, porque Ele é santo, Ele não muda, é imutável. E, pela fé, volte a confiar nele. Ainda que você não veja, você vai perceber a graça de Deus na sua vida. Eu queria orar por você nessa noite. Vamos orar juntos aqui? Alguns estão vivendo a noite escura da alma, outros não. Louvado seja Deus se você não está vivendo. Aleluia! Isso é bênção. Mas aprende a lição, porque a noite escura vem para todo mundo. Hoje eu estou bem, amanhã talvez eu não esteja. Hoje está tudo tranquilo, mas talvez você esteja saindo aqui e receba uma notícia que você não imagina. Então lembra, o Senhor continua sendo o mesmo e vale a pena andar com Ele. Tá? E a gente vai buscar a face do Senhor agora e pedir: Senhor, eu talvez não esteja vivendo a noite escura, mas eu sei quem está vivendo. Abençoa essa pessoa agora. Dá graça. Agora, se você está vivendo a noite escura da alma, então pula no colo do Senhor. Toda vez que eu imaginei que eu tinha os meios, eu me quebrei. Toda vez que eu imaginei que eu já sabia, não deu certo. Toda vez que eu confiei na minha expertise, não funcionou. Mas toda vez que eu confiei na graça de Deus, o inusitado aconteceu. E o interessante é que Deus, Ele age no meio das circunstâncias de modo diferente do que eu imagino. Às vezes eu até quero dizer para Deus como Ele tem que fazer. Tolo eu, né? Mas eu acho que você é parecido comigo às vezes, não é? Senhor, o Senhor podia fazer isso, fazer aquilo outro. Não funciona. Porque cada pessoa é diferente. E Deus trata cada uma de um modo diferente. Mas eu louvo a Deus porque na sua sabedoria Ele não falha. Ele não falha. E eu vou continuar pulando no colo do Senhor. Às vezes,
as vozes da minha mente dizem: será que Deus esqueceu da promessa? Porque tem algumas promessas que demoram para chegar. Você já esteve esperando alguma promessa de Deus na sua vida que demorou? Eu já. E tenho esperado algumas. E cada vez que a minha noite escura da alma vem, o Senhor me diz: você não me conhece ainda? Enquanto você está dormindo, eu estou trabalhando. Enquanto você está dormindo, eu estou carregando o seu fardo. Tem momentos que eu acho que eu não vou conseguir. E aí o Senhor fala comigo e toca o meu coração. Quando eu estava preparando esse sermão, Deus não falou com você não. Esse sermão foi para mim. Eu só estou dividindo com você o que Ele falou comigo. Porque há momentos que você olha: Senhor, e a tua promessa? Como é que vai ser? E aquilo outro. E eu estava cheio de perguntas. E aí, quando eu estava lendo minha leitura dos Salmos, fazendo a minha leitura de toda a Bíblia, sabe quando um salmo brilha assim? Eu falei: esse aqui sou eu. E o Senhor falou: aprende aí e sai desse buraco você. Esse é o Deus que trata a minha alma e a sua alma. E eu preciso pular no colo de Jesus e você também. Fica de pé para a gente orar juntos agora e a gente encerrar esse culto. O que é que você vai dizer para o Senhor hoje? O que é que o Espírito Santo falou com você nessa noite? Qual é a oração que Deus quer ouvir dos seus lábios, não dos meus? Então agora curva a tua fronte e faz você a sua oração. Qual é a palavra que Deus está esperando você colocar na presença dEle? Qual é a entrega que precisa ser feita? Não saia daqui sem pular no colo do nosso Senhor Jesus Cristo e deixar Ele carregar você. Pai querido, o teu povo está orando agora. E cada pessoa tem uma história. Talvez, Senhor, se a gente ouvisse as lutas da alma de um e de outro aqui, a gente talvez estivesse julgando essas coisas, dizendo: isso aqui é importante, aquilo não é. Mas não é assim que o Senhor olha para nós, porque o Senhor olha os sentimentos do nosso coração. E o Senhor mede a importância por aquilo que afeta a nossa alma. E nessa hora, Pai, o teu povo está dizendo: Senhor, olha para mim. E eu quero te pedir, olha, Senhor, com graça, com amor, com misericórdia. E agora, Senhor, abençoa o teu povo. E que a bênção do Senhor se transforme em fé. Que a bênção do Senhor se transforme em esperança. Que a bênção do Senhor se transforme em amor para contigo e para com os que existem nessa terra, porque o Senhor quer abençoar, Pai, através do nosso amor. Que a bênção do Senhor nos carregue. Ó Pai, se tiver alguém aqui cabeça dura, como eu às vezes sou, tenha misericórdia e abre a visão e faz entender os teus processos. Que a gente não fique parado no tempo e no espaço, como aquele meu amigo amarrado à sua mala, querendo ir embora de todo jeito. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e nos abençoa. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém.